Saudamos toda a igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvamos ao Senhor por mais uma oportunidade que temos de estudar a sua palavra. E o tema de hoje é a adoção de filhos. Ser filho de Deus por adoção. Nós vamos abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 1, e iremos ler o versículo 4 e o versículo 5. Efésios 1, 4 e 5. E diz assim a palavra do Senhor: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, nós louvamos o teu nome pela tua palavra que foi aberta e lida, e que o Senhor nos dê graça para entendermos um pouco mais a respeito da nossa filiação contigo. Por Jesus nós oramos. Amém. Nós temos diante de nós esse tema, o tema central da doutrina da salvação, o tema central da ordem da salvação, do processo. No processo da salvação é a adoção de filhos, é o centro da doutrina da salvação, é o bojo principal, é a plataforma total, compreensiva, que dá a compreensão a respeito da doutrina da salvação. A parte mais importante, todas as partes da ordem da salvação são importantes, mas a doutrina da adoção, ela é o eixo que move todas as outras doutrinas. Nós, pensando em doutrina de adoção e pensando em adoção de forma mais ampla, geral, secular, nós podemos imaginar que nós vivemos num país onde existem muitos orfanatos, existem muitas pessoas órfãs que não têm família e que estão aguardando alguém que possa ir lá adotar. E o Conselho Nacional de Adoção do nosso país, a estatística e a história e o ensino, a declaração a respeito desse tema adoção, é que nós temos milhares de crianças no nosso país órfãos que precisam de adoção. E aí nós temos a realidade e a expectativa. Então, dentro da realidade, nós temos crianças de 0 a 17 anos, 18 anos, precisando de serem adotadas das mais diversas classes de onde vieram. E temos a expectativa ou a perspectiva que são aqueles que adotam.
E aqueles que adotam, eles têm suas preferências, eles têm suas determinações, seus pressupostos, seus ideais. E a gente tem a notícia, o relato, de que as crianças que são buscadas, as pessoas que são buscadas para serem adotadas, geralmente, na sua grande maioria, 90% daqueles que adotam preferem crianças de 0 a 3 anos de idade. Então fica sobrando, não é, 10% de pessoas que adotam para as crianças de 4 a 17 anos de idade. Porém, o maior número de crianças que estão desejosos de serem adotados são crianças de 7 a 17, 18 anos. Geralmente até 15, 16 é a média que está exposta para a disposição da adoção. E nós só temos 10% daqueles que querem adotar, dos que adotam, dos 100%. E aí nós temos também 90% dos que precisam serem adotados na faixa de 7 anos até 16, 17. E isso significa que tem gente suficiente para a adoção, mas na hora da expectativa, eles escolhem de 0 a 3 anos, até por insegurança, por ter condições de educar melhor e também por capricho particular. Também eles escolhem as crianças pela cor, na sua grande maioria, pela sua saúde, pelas suas habilidades, pela sua beleza. E aí vão ficando de fora aqueles outros que não estão presentes dentro dos escolhidos. E nós temos um número bastante grandioso de crianças que estão há 5, 6, 10 anos esperando uma adoção, mas a realidade é uma e a expectativa é outra. E eu fico pensando que aqueles que adotam, eles adotam baseado nesses termos, na sua grande maioria. E depois de ler bastante, estudar algumas horas sobre isso, eu até fiquei com vontade de adotar alguém, alguma criança. Outra hora minha esposa falou para mim: olha, vamos adotar uma criança. Eu não tenho ainda a direção total de Deus nesse sentido, foi um desejo, mas a gente trabalha com uma igreja e o pastor trabalha o aspecto da adoção. E pensando nessa circunstância de adoção, nós olhamos que filho adotivo é mais especial do que filho planejado e gerado. Porque o filho planejado e gerado a gente não planeja muito. Na maioria dos casos, eles vão acontecendo pela determinação e a graça de Deus, não de forma irresponsável, é claro. Mas a gente não escolhe como eles serão. A gente não pode escolher como vai ser o cabelo dele, se vai ser um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais claro. Eu sei que eu e minha esposa, nós tivemos 6 filhos e nenhum puxou a minha cor. Eles me chamam de branquelo, eles se acham morenos. Então a gente não escolhe a cor do nosso filho, não é? Mas na adoção a gente escolhe. Então, filho adotivo
é muito mais especial nesse aspecto de que as pessoas podem escolher aquele ou aquele outro. E olhando para as Escrituras, olhando para o texto de Efésios, capítulo 1, versículo 1, versículo 4 e 5, nós encontramos aqui uma exposição do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, dizendo que Deus, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos. E eu queria projetar o primeiro slide e nós vermos a importância dessa doutrina à luz das Escrituras, as implicações para a nossa vida, o propósito de Deus na nossa adoção e os nossos direitos e deveres como filhos de Deus. O texto diz que nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos conforme a imagem do seu Filho. Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Então Deus resolveu, nesse grande orfanato espiritual do homem perdido, pecador, escolher alguns para serem seus filhos. E essa eleição tem a finalidade, Deus elegeu, Deus escolheu para a adoção de filhos, não apenas para salvar, mas para constituir uma família. Nós fazemos parte da família de Deus. E o segundo slide fala que a importância de entendermos e nos desenvolvermos e crescermos nesse ensino é que grande parte dos crentes entende a salvação apenas como o perdão dos pecados, como escapar e não ir para o inferno, e como a justificação, fui justificado. E essa expressão, essa palavra, essa realidade de sermos filhos, a adoção é de infinita importância nas Escrituras, que fala que existe algo muito maior para nós conhecermos que a nossa adoção de filho. E o Evangelho de João, ou seja, a primeira carta de João, no capítulo 3, diz que Deus tem um grande amor, e vede com grande amor que nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato nós somos filhos de Deus. Então, nós percebemos que o centro não é o tribunal, mas é a família. Nós falamos semana passada sobre a justificação, que a justificação, ela acontece no tribunal de Deus. E Deus no tribunal, Ele julga. Ele é o juiz que julga e vai condenar um povo por causa dos seus pecados, toda a humanidade. Mas Jesus Cristo se apresenta como aquele que vai sofrer a penalidade do julgamento do tribunal de Deus, a morte, e Ele morre em nosso lugar. E a adoção é quando o juiz sai do seu tribunal, desce e chama todos a serem parte de sua família, e chama todos para serem seus filhos. E nessa graça da salvação, Ele nos adota e nos chama de filhos, e nós chamamos Ele de Pai. E o terceiro slide fala a respeito da definição dessa doutrina, que a adoção é um ato
eterno, gracioso e soberano de Deus, fundamentado na eleição que Deus realizou em Cristo e foi aplicada pelo Espírito Santo, pelo qual Ele nos recebe como filhos, concedendo-nos o status de filho. Um relacionamento entre pai e filho, uma herança que Cristo, Ele é o herdeiro e nós somos co-herdeiros com Ele, e uma identidade, que nós vivíamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Está ótimo assim. Obrigado. E Gálatas diz que foi para resgatar, a adoção foi para resgatar, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, nos resgatar do pecado. Nós não éramos filhos. Deus enviou ao nosso coração o seu Espírito, o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Deus Pai nos enviou o Espírito de seu Filho. Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito que tem comunhão com Cristo, dirigiu Cristo, conduziu Cristo ao deserto para ser tentado, providenciou a vida e a salvação dos seus discípulos, ressuscitou Jesus ao terceiro dia, nos foi dado esse Espírito, foi colocado em nosso coração, para que nós pudéssemos dizer: Abba, Pai. Esse mesmo Espírito que nos deu essa graça traz uma clareza da ação completa, intencional de Deus em escolher para si um povo que seriam chamados de seus filhos. Não são todos filhos de Deus. Nós caminhamos por aí, vivemos uma realidade existencial onde as pessoas ficam até indiferentes ou chateadas quando alguém diz para elas que nem todos são filhos de Deus. Os filhos de Deus foram adotados em Cristo, e Cristo é o seu irmão mais velho. São os escolhidos de Deus para serem filhos, porque não tem como uma criança daquela, naquele orfanato, escolher quem irá ser a sua família, quem irá ser os seus pais, quem irão adotá-los. Você imagina em relação a Deus, nós nascemos mortos espiritualmente e nós não podemos fazer nada pela nossa salvação. Então as pessoas que afirmam que todos são filhos de Deus estão dentro de uma compreensão equivocada. E quanto à nossa adoção, João 15,16 diz que não fostes vós que me escolhestes a mim, Jesus falando, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e ainda acrescenta, e vos designei para que vades e deis fruto. Então não fomos nós que escolhemos ao Senhor, Ele nos escolheu, e a nossa filiação, a nossa adoção começa na decisão soberana de Deus, e nós estamos unidos a Cristo. O próximo slide fala da nossa união com Cristo, que é o versículo 4, mas fortalecendo
como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele e em amor. Então ele nos escolheu antes da fundação do mundo, e em amor nos predestinou para filhos, para sermos filhos, nós, filhos de Deus. Jesus é o Filho eterno de Deus, eternamente gerado, e nós somos eleitos por excelência, pela graça de Deus. Ele nos salvou conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Não existe adoção fora da nossa união com Cristo. Então nós estamos unidos a Cristo, porque Cristo, Ele é o nosso irmão mais velho. Ele é o segundo Adão, Ele é o último Adão. Ele satisfez as exigências de Deus Pai e nos adotou por meio da obra da justificação. A justificação nos faz declarados justos diante de Deus e adotados como seus filhos. E isso aconteceu antes da fundação do mundo. Esse próximo slide fala a respeito disso, que Deus de antemão nos escolheu. É uma dimensão eterna que o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo nos adotou. Essa é a relação que nós temos com Deus. Não é uma reação do pecado, é o propósito eterno de Deus. Não é por causa da reação do pecado, é por causa da ação de Deus em querer salvar eu e você, cada um de nós que estamos determinados por Deus. Nós que de antemão Ele nos conheceu, também nos predestinou, e os que predestinou, esse também chamou, e aos que chamou, esse Ele adotou. E nós estávamos falando já no 7º slide, estamos indo para o 8º slide, que fala sobre a nossa nova vida em Deus, nova vida em Cristo, que Ele nos transformou em seus filhos, e nós recebemos o Espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba Pai. Não é uma metáfora, é realidade jurídica e relacional, ou seja, nós somos declarados aqueles que recebemos o Espírito da adoção como filhos de Deus. Jesus, como Filho de Deus, tem o Espírito de Deus que habita em Cristo, e nós, como filhos de Deus, temos o Espírito de Deus que habita em nós, e esse Espírito que habita em nós veio por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Gálatas 4 e 5 diz: vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Cristo é filho por natureza, e nós somos filhos por adoção e filhos pela graça de Deus. E Hebreus 2,11 diz: pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Tanto Jesus que santifica, como nós que somos santificados, nós estamos ligados ao único Deus santo, vivo e verdadeiro. Esse Deus que nos dá graça. Passaremos para o slide 10 e depois eu deixo aberto para algumas perguntas e darei continuidade em seguida. E Ele nos escolheu para a adoção. Conclusão da primeira parte do nosso estudo sobre adoção, que foi segundo o beneplácito da sua vontade que propusera em Cristo, segundo o seu prazer. Não temos, ó pequeno rebanho,
porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Não temais, ó pequeno rebanho. Nós não temos a adoção, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. A adoção nasce do prazer de Deus, não da nossa necessidade especificamente. Não é porque nós necessitamos da salvação e de sermos adotados como filhos que Deus nos salvou, mas é porque Ele teve um prazer, uma satisfação, um desejo, um amor tal de nos amar. E alguém perguntou, pessoas perguntaram, houve discussões dentro desse tema durante todo o tempo da história da igreja, porque o Senhor resolveu, no seu prazer, adotar uns e não adotar outros. Será que Deus é amoroso em adotar como filhos uns e não adotar outros? E a resposta mais cabível que houve depois de todo esse debate foi: Deus poderia, na sua justiça, condenar todos por causa dos seus pecados. Deus, como justo e santo, olhando para uma humanidade pecadora que não obedece a Deus, que não adora a Deus, que não tem um governo teocrático na nação, mas um monte de partidos com um monte de mentirosos, enganando todos e os poucos falando a verdade ainda. Deus não condenaria essa nação? Deus não condenaria toda a população? Então, na sua justiça, Deus poderia condenar todos os pecadores à condenação eterna, mas por causa do seu grande amor, Ele ainda escolheu um povo para si, para que fosse adotado como filhos santos, um povo santo, zeloso e de boas obras. Então a resposta, depois desse debate, se não há bondade da parte de Deus e não escolher a todos, certamente a resposta mais óbvia, mais aceitável e mais completa, ou totalmente aceitável, é que Deus poderia condenar a todos, mas Ele ainda resolveu salvar um grupo. E nós que estamos aqui hoje, e todos que podem escutar essa verdade, todos sabem que se o Senhor não tivesse escolhido, não tivesse adotado, não tivesse chamado de filho, nós caminharíamos perdidos a passos largos para a condenação eterna. Não é verdade? Nós nos calamos diante disso, nos humilhamos diante de Deus com o coração grato, dizendo: Senhor, muito obrigado, porque em Cristo nós somos e fomos adotados pelo Senhor para a tua glória e para o nosso bem. E assim a gente termina o slide 10. Nós vamos para o 11, mas eu queria deixar aberto se alguém tem alguma pergunta dentro desse tema ou quer fazer alguma observação, e eu volto aqui. Sim. Queria que o senhor comentasse para nós a diferença que tem de uma pessoa ir em um orfanato adotar uma criança e quais dificuldades na caminhada. Nós falamos uma coisa para você quer isso, você vai embora. O olhar de Deus que adota e vai corrigindo, no plano de corrigir, até chegar ao final. É verdade. Há muita insegurança
pela maior parte daqueles que adotam. E muitos dos que são adotados não conseguem caminhar de acordo com a estrutura que é dada pela família que o adotou. Também porque há imperfeição tanto do lado da família quanto daqueles que são adotados. Mas, numa grande parte, numa grande maioria, as adoções elas dão certo. É uma situação onde a pessoa crê que aquela família vai se estruturar. Nós temos conhecimento de algumas adoções. Nós temos uma amiga bem chegada da nossa casa que ela adotou uma criança, uma filha, e eles ficaram tão unidos que a menina começou a parecer com ela. Ela adotou uma menina um pouco parecida, mas ela ficou tão parecida que as pessoas diziam: não, essa aí não foi adotada, essa aí é filha legítima. Que os afetos entranháveis de amor daquela mulher pela filha produziu isso. Mas existem crises também, presbítero, de filho adotivo ser depois empregado de primeira e filho de terceira. Acontece também isso. Acontece também dos filhos adotivos, por não serem filhos legítimos, na hora da disciplina, na hora da correção, eles dizerem: você só faz isso comigo porque eu não sou seu filho, eu não sou sua filha. E há um conflito nas relações. Isso tem que ser muito trabalhado na família, que em todas as famílias existem disciplinas, princípios, valores, regras e direção, para que a pessoa se sinta em casa, se sinta realmente adotada. Então tem muito conflito na questão da adoção, mesmo quando são cristãos que adotam. Mas, fazendo esse paralelo, nós vamos fazer uma junção, ou tentar fazer uma conexão. Com Deus é diferente, porque Deus olhou diferentemente daquele que vai num orfanato e tem as suas medidas para adotar alguém. Deus olhou para nós e não viu em nós nada que lhe agradasse. Deus viu como aquele orfanato, o mais feinho, o mais baixinho, não que o baixinho seja, mas dentro das exigências comuns, o menos intelectual. Deus olhou e viu que ele também queria envergonhar os sábios e os grandiosos e os poderosos. Por isso que as pessoas perguntavam: não é ele o pescador que segue a Cristo? É um pescador chamado Pedro e André, Tiago e João. Eles são iletrados, e o Senhor escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios. E dentro desse grupo estamos nós. Deus olhou para nós e não viu nada que lhe agradasse, mas Ele olhou para seu Filho Jesus, que nos justificou pela sua morte e nos tornou perfeitos diante de Deus. Por isso que nós fomos aceitos como filhos de adoção, e podemos ter uma intimidade com Deus numa relação que só quem tem são aqueles que são adotados. Eu não sei se eu respondi. Eu queria que o senhor... Não, tudo bem. Mas tudo bem, vamos. Queria... Às vezes eu não compreendo direito. Não, tranquilo. Eu queria que o senhor focasse que Deus não desiste dessa adoção. Às vezes nós desistimos na caminhada de dificuldade. Muito bem. Muito bem. Na caminhada da adoção comum, alguns desistem, mas depois dos 18 anos eles seguem seus rumos, não é?
Então eles decidem se vão caminhar ou não, e eles seguem. Mas aqueles que são adotados em Cristo, eles foram adotados e eles foram eleitos. Se eles quiserem se perder, eles não podem. E se eles puderem, eles não querem, porque o Espírito de Deus habita neles. E às vezes ele desiste, como diz lá no meu sertão, dá com os burros na água, né? Como diz, abandona a fé e diz: eu não quero mais servir ao Senhor. Ou então chega um período de incredulidade, de não se sentir filho, de não se sentir crente, dizer: rapaz, eu perdi meu tempo na igreja há muito tempo, e abandona a fé, abandona a caminhada. Mas uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez eleito, eleito para sempre. E o Espírito Santo de Deus, ele fica trabalhando no coração do crente o retorno à casa do Pai. Aqueles que não retornam é porque eles podem não ter passado pela salvação. E nós vamos ver alguns pontos aqui que vão completar a garantia da adoção. Então, aqueles que são cristãos, que foram lavados no sangue de Cristo, eles desviam, mas eles voltam. Eu tenho um primo que ele ficou desviado 38 anos. É um tempo razoavelmente grande. Quando ele voltou cantando hino em todas as igrejas. Todos os domingos ele visitava uma igreja diferente e pediu ao pastor para cantar um hino. Ele tinha um dom de cantar, mas ele perdeu a vontade de servir ao Senhor. E é estranho, eu não conheço outro caso de alguém que se desviou 38 anos e voltou, né? Voltou firme, está firme, e faz já uns 20 anos, ele já deve estar na casa. Faz uns 15 anos, ele deve estar na casa dos 70, então ele se converteu e na sua juventude ele abandonou a fé. Mas ele voltou e ele lamenta os 38 anos perdidos que ele ficou. E eu diria, o próprio Deus o deixou, o entregou, não operou restauradoramente para mostrar até para nós que até quando Deus restaura, Ele restaura quando Ele quer, como Ele quer e aonde Ele quer. Quantas pessoas se desviaram? E aqui no nosso meio, presbítero, eu acho que todos nós já nos desviamos do caminho do Senhor, não é verdade? Ou esfriamos na fé, ou ficamos sem ir à igreja, ou perdemos a nossa perspectiva de filhos, de andar com o Pai, andarmos só, não andarmos mais com o Pai, andarmos segundo o nosso próprio pensamento. Então, são muitas formas de desviar, mas aqueles que pertencem ao Senhor, eles voltarão. O 11º slide fala sobre eleição e adoção. Voltando aqui ao nosso ponto, depois eu vou abrir para mais perguntas, porque tem alguns pontos que eu vou falar aqui que você talvez já iria fazer a pergunta. A eleição é um meio que Deus usa e a adoção é o fim da nossa salvação. Deus nos predestinou para nos adotar, e nós fomos adotados como filho. E a eleição, que muita gente diz que foi eleito sem adoção, ela seria incompleta, ninguém poderia. E eu fiz uma relação entre adoção e justificação, e eu quero pensar em Romanos 5, versículo 1, quando o apóstolo fala da adoção de Deus na vida de cada um de nós. Nós fomos adotados em Cristo. Quem achar primeiro pode, com a voz forte, fazer a leitura. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a justificação pela fé, ela traz paz com Deus, porque havia uma inimizade, éramos inimigos de Deus.
E por meio de Jesus, essa inimizade ela é destruída. E o capítulo 8, versículo 15, traz a seguinte informação: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clama Abba, Pai. Essa expressão sempre, Abba, Pai, ela vai ser citada, porque existe a palavra Abba, Pai, na língua original. Existe o termo Yahvé, existe o termo Javé, El Shaddai, Adonai. São os nomes de Deus que as pessoas se comunicavam, citando o nome dele, mas não se dirigiam a ele, mas sim com um Deus santo e um pecador perdido que chegava-se humilhado diante de Deus. Não que não chegamos humilhados diante de Deus, chegamos sim, mas agora como filhos, com direito a se relacionar com o Pai. E quem tem filho sabe mais ou menos essa relação de família. Quem é pai sabe isso. Quem é filho também sabe. O filho sabe que ele pode procurar o pai de forma diferente. Ele se achega, ele corre para cima, ele sente direito e se sente com direito dentro de casa. Que às vezes na nossa época, por falta de disciplina que há hoje muito, os filhos ainda têm mais direito do que deveriam, mas é só em casa. Quando eles chegam na escola que eles querem bagunçar, aí a professora diz: olha, você não está na sua casa não. Isso atrapalha na educação, é claro, mas os professores já, na sua casa você pode pintar e bordar, mas aqui vai ser do jeito que eu disse. Não há nem parceria mais entre a família e a escola. Então assim, não é o que se espera de um filho bem educado, né? Um filho que depende do pai em tudo. Depende do pai em tudo. E assim a gente tem essa observação em Romanos, que fomos justificados, eu já falei antes, no tribunal, e nós fomos adotados na filiação. Eu disse que o juiz desce do seu tribunal e chama de filhos todos aqueles que seriam julgados por causa dos seus pecados. E nós vamos fazer agora uma relação entre adoção e regeneração.